Esse aqui é o típico de vídeo que não dá lá tantas views, mas ele de fato ele pode mudar algumas pessoas, a vida de algumas pessoas, como ele mudou a minha há alguns anos atrás. E a ideia de fazer esse vídeo é mais organizar uma ideia, uma tese que eu tenho, que basicamente você precisa ter filhos e imóveis para que você se torne mais preso à realidade em que vivemos. Então vamos lá, estava conversando com um amigo lá do escritório e a gente conversando sobre os diversos problemas em que a situação atual tem trazido, né? Então você pega problemas de ansiedade, problema das pessoas cada vez menos capazes de estarem de fato atentas na situação. Então você pega, por exemplo, a situação de inteligência artificial, inclusive esse meu amigo, ele tem uma empresa exclusiva de inteligência artificial e ele é nosso sócio em alguns projetos. Então a gente estava conversando sobre isso e apesar dele trabalhar com inteligência artificial, ele fala, cara, não é o problema da IA, não se trata das pessoas estarem cada vez mais perdendo o emprego. Na verdade, se trata das pessoas estarem cada vez menos pensando. Elas estão delegando tudo à IA, inclusive ao pensamento, à decisão. Isso é um problema. E a gente foi discutindo diversas coisas. Eu falei, cara, de verdade, para mim, essa é a minha tese. Do porquê todo mundo deveria ter filhos e do porquê todo mundo deveria ter imóveis. Eles prendem na realidade. E ele falou, me explica melhor. Obviamente que não é apenas por isso que eu acredito que você deveria ter filhos. Isso seria um motivo muito egoísta, mas eu tenho diversos outros fatores, inclusive religiosos, do porquê que eu acredito que você deveria ter filho. Mas filho, ele prende você na realidade. Eu queria te falar o que talvez eu devesse ter ouvido com muito mais antecedência, desde lá de meados de 2018. Eu sempre fui uma pessoa que, até antes, não sabia exatamente o que fazer e por isso eu fiz um pouco de tudo. Chegou um determinado momento em que eu me tornei especialista de quase tudo, sem ter resultado em quase nada. Não um resultado propriamente dito, mas eu não vivia daquilo. Eu sou economista de formação, gostava muito de discutir, estudar, enfim. E em um determinado momento eu acabei ficando muito preso em discussões, em teses, tanto filosóficas, econômicas e políticas. E a política, atualmente, ela se tornou a grande modinha, né? Você vê diversas pessoas que passam o dia todo no Twitter ou até mesmo aqui no YouTube vendo vídeo atrás de vídeo sobre situações políticas. Fulano de tal vai ser preso, fulano de tal foi sancionado. E aí você vai ver a vida da pessoa, ela mal e mal consegue pagar um plano de saúde para os filhos. Quando lá paga. Eu conheço um cara em que ele basicamente, ele não passa fome especificamente porque é um funcionário público, então todo mês recebe um salário, mas basicamente a vida dele é apenas ir para o trabalho, voltar e ficar sentado no sofá, vendo notícias e problemas e o Brasil vai acabar, o Brasil vai entrar em crise, isso e aquilo. Enquanto os filhos dele crescem, passam e simplesmente precisam de coisas e a mulher precisa fazer dois grandes turnos, né, em casa e renda extra. Mas vamos lá. O porquê que eu acredito que você primeiro, antes de tudo, precisa ter filhos e imóveis e ser preso à realidade? Exatamente por conta do problema do abstrato. Toda vez que a sociedade começou a avançar, a gente começou a ter problemas que antes a gente não tinha. Porque vamos ser sinceros, quando você está passando fome, não faz muita diferença se quem está no poder político. Quando você está passando fome, não importa muito as questões filosóficas da vida ou o sistema econômico em que o Brasil vive. Você simplesmente
abandona determinadas situações, você simplesmente foca na sua realidade. Quando você resolve esses problemas, aqueles problemas mais que não eram tão importantes assim começam a querer ser resolvidos por você. A grande situação da sociedade atual é que de alguma forma a gente não tem tanto problema quando tinha há 200 anos atrás. E aí você vê diversas pessoas discutindo situações sobre será que uma mulher trans ela é uma mulher ou não, ou será que nós deveríamos usar pronome neutro ou não, umas coisas que não fazem o menor sentido na realidade. Aí a grande questão que vem é, beleza, eu entendi, temos esse problema, mas como sair do abstrato no mundo em que basicamente a gente é bombardeado por diversas informações? A rede social em si, ela nos incentiva a nos preocupar com isso. Porque assim, ó, eu sou um produtor de conteúdo. É inevitável que eu produza conteúdo com temas que tragam medo, porque isso vai fazer com que mais pessoas cliquem. Quanto mais pessoas cliquem, mais elas se tornam, enfim. Isso cria um certo incentivo para que eu coloque você numa situação de que o Brasil vai acabar, ou determinada situação ao fim do mundo, e aí você fica preocupado. Então a gente tem esse cenário na rede social, de forma geral. As pessoas estão cada vez mais problemáticas nesse sentido. E cada vez se preocupando com problemas que não são tão problemas assim. E cada vez menos se preocupando com a realidade atual, com os seus problemas locais, com as pessoas que estão ao redor. É aquela famosa frase, as pessoas querem arrumar o Brasil, têm a solução para todos os problemas brasileiros, mas elas não conseguem arrumar a cama. E aí, talvez para te provocar um pouquinho, as pessoas não conseguem consertar o próprio relacionamento. Elas estão no terceiro ou quarto casamento. Ou as pessoas não conseguem resolver os problemas com os filhos, porque aparentemente é difícil demais você sentar para jantar e largar o celular. Aparentemente é difícil demais você gastar 10 ou 15 minutos fazendo uma caminhada com o filho. Essa é a grande situação. Então, você precisa estar no mundo atual constantemente apegado à realidade. Lembrar o tempo todo que a coisa mais importante são as coisas do agora, o presente e a sua família, as pessoas mais perto. E aí vem a minha grande tese do porquê imóveis e filhos. Os filhos, por um motivo óbvio, eles te trazem um senso de necessidade e um certo senso de urgência. E se você ficar atento, os filhos eles conseguem te trazer até uma noção temporal muito boa. Eu tenho uma filha que vai fazer 3 anos e uma filha que vai fazer 3 meses. É incrível quando você para pensar no aspecto de que, cara, eu só tenho, provavelmente, mais, talvez até menos, mas provavelmente, 15 verões com a minha filha. É bizarro que, se eu pensar num aspecto de Natal, eu tenho 15 natais com a minha filha, isso no máximo. Isso te coloca uma questão de urgência. Mas talvez você não seja tão atento a isso, talvez você seja pai e não esteja tão preso à realidade. E aí os imóveis te ajudam nisso. Porque os imóveis, eles trazem, de forma geral, problemas da vida real. Você tem uma parede, você pode ter vazamento, você precisa pintar, você precisa reformar. Não é à toa que as diversas situações, ou melhor, as diversas profissões que têm menos problema com essa questão abstrata são profissões de trabalhos manuais. Não sei se você já notou, é difícil você ver um fazendeiro comunista. É difícil você ver um fazendeiro trans. É difícil você ver um fazendeiro ou um cara que constrói coisas preocupado com os dilemas filosóficos da vida. De novo, não que essas discussões não sejam em si importantes ou não, o mérito delas não é esse. A grande questão não é se elas são importantes ou não. A questão é, elas não são mais importantes que a sua realidade.
Elas não são mais importantes do que a sua família. Elas não são mais importantes do que o seu futuro, que a sua aposentadoria, que o seu tempo com os seus filhos. Então, os imóveis, eles constantemente colocam você nessa situação. Além disso, quando você olha para a situação de imóvel como lar, ele é uma questão que altamente pode mudar a forma como você se relaciona. Eu comentava até com esse amigo que, basicamente, se você olhar hoje imóveis, eles são cada vez mais parecendo uma clínica hospitalar. Você pega novos imóveis, eles são todos quadrados, fachadas quadradas, ele parece uma clínica. Eu chamo de caixa de sapato. Aqui na minha cidade tem um bairro mais novo, né? Então, constantemente ele é por pessoas mais ricas, recentes. E aí você vê o condomínio completamente quadrado, esse condomínio. As pessoas ficam travadas ali e você fala, cara, qual que é o sentido de fazer uma situação como essa? De você morar num condomínio que é caro para você morar num quadrado. As casas têm cada vez menos cara de casa. Edu, você está falando que eu preciso ter filho, mas você falou que é possível eu mesmo com filho me perder nisso. Está falando que eu preciso ter casa, mas que imóveis ainda assim podem me trazer para fora da realidade, sim. Se você não se atentar, isso pode sim. Você não tem uma fórmula mágica, mas quando você junta os dois, de alguma forma você consegue ficar mais atento, pelo menos a isso. Você consegue notar os grandes problemas que você vai passar a ter por ter filhos. E aí você consegue notar também os grandes problemas que você pode passar por ter imóveis. Não que qualquer outra situação você não tenha problemas, mas parece que é sempre uma questão mais terciária quando você tem outros tipos de investimento. Eu lembro que eu tinha muito investimento no mercado financeiro e basicamente os grandes problemas era sempre uma questão de terceiro. Era basicamente sempre uma questão de o balanço patrimonial que aconteceu por conta de um embargo na China e aí derrubou o preço da ação e consequentemente minha carteira perdeu valor. Eram sempre umas coisas assim, aquelas coisas que estão muito longe da minha realidade. Porém, agora que eu tenho imóveis como investimento, os problemas são, cara, a parede precisa de pintura. Cara, o condomínio está cobrando muito caro. Cara, eu preciso melhorar a garantia. São coisas que eu posso fazer. São coisas da minha realidade, coisas que eu consigo enxergar. Isso me traz de volta a um senso de, cara, sou eu o responsável por esses problemas, logo sou eu que preciso resolvê-los. O meu objetivo com esse vídeo, além de tentar organizar essa ideia que ainda não está muito bem colocada em palavras, é fazer com que você pense um pouco mais na sua vida atual. Que você pense um pouco mais nos problemas de verdade que você tem. Talvez eu possa te falar com uma certa propriedade. Eu já quase perdi meu casamento por não dar atenção à vida que está passando. Cara, eu sou jovem e eu nunca tive tantos problemas assim na vida. Mas tem muita gente por aí que está se perdendo. Tem muita gente por aí que não tem um tempo com os filhos. É um pai ausente dentro de casa. É uma mãe ausente dentro de casa. E pode ser pelos mais variados problemas, sabe? Rede social, política, medo, desespero, ansiedade, gasto, vícios, enfim. Só que as pessoas estão cada vez mais se perdendo. De verdade, quando eu comecei a entrar na rede social, eu sempre falei, cara, eu não quero ser alguém diferente do que eu sou na rede social. E talvez mostrar esse meu lado seja eu mostrando, tentando não ser diferente de quem eu sou na vida real. Então, esse vídeo, ele talvez não faça nenhum sentido para você, e tá tudo bem se você chegou até aqui. Agradeço por ter
aguentado até aqui, mas eu queria muito que você repensasse em como tem sido a sua vida e quais têm sido as suas prioridades. Porque o tempo está passando, irmão. Eu sim acredito muito que dinheiro é importante. Eu sim acredito muito que você ter um futuro, uma aposentadoria e uma carteira de investimento para isso é importante. Por isso que eu investi em imóveis. Eu sim acredito que imóveis é a melhor forma de você se proteger de uma crise, de um problema. E eu sim acredito que leilão de imóveis é a forma de você conquistar a maior quantidade de imóveis possíveis no menor tempo e no menor custo possível. Mas tudo isso, ele só se inicia por um único motivo. Porque eu tenho uma família. Porque a minha família depende de mim. Nesse momento, a minha filha está lá no balé, junto com a minha esposa, e minha outra filha, que obviamente está lá dormindo ou chorando, porque tem 3 meses. E aí, fazendo esse vídeo, me faz pensar, cara, quão abençoado eu posso ser. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Existe um fator sorte, obviamente, existe um fator bênção divina, obviamente, mas existe um fator trabalho que literalmente qualquer pessoa pode fazer. A grande questão é você se focar nisso, é você não se distrair com as muitas distrações que existem. E elas existem muitas. Muitas são, inclusive, travestidas de coisas importantes. Eu gosto do exemplo de política, que foi uma realidade que eu vivi. E aí você pensa que, cara, mas é que se eu não brigar pela política aqui no Twitter, o que vai acontecer é que o Lula volta no ano que vem de novo. Mas, cara, você tá brigando por política, mas será que você deu o seu máximo no trabalho? Será que você está construindo algo que de fato faça sentido? Será que no pouco tempo que você tem, você está com a sua família? A sua luta, que eu luto pela minha família, será que é de verdade mesmo? Essa é uma reflexão. Não sei se esse vídeo faz sentido para você. Se de alguma forma isso faz sentido, cara, coloca nos comentários, porque isso pode me motivar a fazer mais vídeos mostrando esse meu lado também. Espero que esse vídeo de alguma forma tenha te ajudado. Nos vemos no próximo. Aquele abraço. Valeu!